paz do Senhor Jesus. Gostaria de estar mais uma vez aqui compartilhando a palavra de Deus, que é um privilégio nós podermos nos alimentar desta palavra, né? Palavra esta que nos mantém de pé, palavra esta que faz com que nós não venhamos errar o caminho, porque Jesus é o caminho. Palavra esta que faz com que nós venhamos entender o que tem preparado para nossas vidas. Então hoje eu queria compartilhar a palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, no versículo 18, vai falar sobre o nascimento de Jesus Cristo, e os personagens que nós estamos estudando é José e Maria, né? A palavra de Deus diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela lhe dará à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Esse contexto está falando sobre o nascimento de Jesus e eu queria falar um pouco sobre a vida de José. Deus ministrou no meu coração a respeito desta palavra, e se fôssemos um de nós no lugar de José, né? O que talvez nós faríamos, entendendo que a tua esposa, como a Bíblia diz, iria conceber do Espírito Santo, e para todo o povo, a tua esposa, ou para ele, né, que entendia que não teria acontecido nada, ele saberia que aquele filho não era dele, como agir numa situação dessa? Aí eu queria trazer um outro contexto bíblico que diz a palavra de Deus em João capítulo 8, no versículo 32. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. José, ele conhecia, José, ele sabia o que era a verdade. Por quê? Quando o Espírito Santo aparece para ele em sonho, ele entende e sabe quem está falando com ele. José, ele não foi enganado. Então ele entendia que haveria sim de nascer o Salvador através da Virgem. Por quê? Ele sabia que a profecia que Isaías, há aproximadamente 600 anos atrás, haveria proferido, aquela profecia iria se cumprir na vida desta família. Então nós temos que estar preparados para poder tomar a atitude correta quando o Senhor nos chamar. O Senhor Jesus chamou a Maria e chamou também a José, porque esta família teria que estar unida para que o propósito se cumprisse, independente de qualquer coisa. Porque se José ele chega a falar que Maria adulterou, Maria poderia ser apedrejada de acordo com a lei daquela época. Então, através de conhecer a verdade, através de saber que viria sim um Salvador, através de uma virgem, que está escrito em Isaías no capítulo 7, no versículo 14, que a virgem conceberá, ele entendeu que através daquela família viria o Salvador, através da família de José e Maria viria o Salvador. Então a palavra que eu quero trazer para a nossa meditação: nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos saber o que é verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e a verdade vos libertará. Talvez nós estamos andando aí por este mundo sendo enganados, sendo talvez muitas pessoas estão tentando nos trapacear. Por quê? Porque nós não estamos conhecendo quem verdadeiramente nos chamou. A gente está aceitando qualquer coisa que pessoas falam para a nossa vida. A gente está aceitando qualquer negociação. Por quê? Nós não estamos conhecendo e consultando a palavra de Deus. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós não vamos viver neste mundo enganados. Nós vamos saber para que nós estamos aqui, nós vamos entender que a nossa família tem um propósito em servir ao Senhor, nós vamos entender que o Senhor nos chamou com um propósito, nós vamos entender se nós trabalhamos na nossa vida secular, o nosso trabalho tem um propósito debaixo do céu, porque em Eclesiastes vai falar que existe tudo na nossa vida, tem um propósito debaixo do céu, tudo. Então, se tem um propósito, nós precisamos saber que através da verdade bíblica, através da palavra de Deus, nós precisamos conhecer este propósito. E o propósito na vida de José e Maria era: vinha o Salvador, aquele que morreu por mim e por você. Uma família precisou abrir mão, uma família precisou passar por tudo isso para poder a minha vida e a sua vida ter acesso. Aquele véu foi se rasgado, porque Maria aceitou o sim do Senhor Jesus. O véu foi se rasgado. Por quê? Porque José não fugiu. José não entregou a tua esposa.
nas mãos de todos do pessoal da época para que ela fosse apedrejada. Então, por causa de uma família, de 2 pessoas, veio o Salvador ao mundo. Talvez por causa da minha vida e da sua vida, existem pessoas precisando ser salvas. Então nós precisamos propagar a verdade, nós precisamos pregar a verdade, porque quando a gente conhece a verdade, essa verdade nos liberta. E eu trago também para a nossa meditação alguns outros versículos que falam sobre a verdade. A palavra de Deus em João 14,6 vai falar que o próprio Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, não existe outro caminho. Se Jesus é a verdade, não tem outra verdade. E se Jesus é a vida, não existe outra forma de viver. Então nós precisamos estar trilhando o caminho que é Jesus, nós precisamos estar vivendo a verdade que é Jesus, e nós precisamos estar vivendo a verdade, vivendo a vida que é Jesus Cristo. Então, mais um versículo que também vai fazer com que a nossa vida venha estar dentro de um propósito. Jesus também, em João capítulo 10, versículo 9, vai falar: eu sou a porta. Por qual porta nós estamos entrando? Se a única porta é Jesus, nós precisamos entrar pela porta que é Jesus, porque entrando por essa porta nós vamos conhecer a verdade, essa verdade vai nos libertar e nós vamos viver um propósito de acordo com a vontade de Deus. José, ele viveu esse propósito, ele entrou por esta porta. José, ele conheceu esta verdade, ele viveu esta verdade e percorreu este caminho. Então nós precisamos fazer isso, nós precisamos entender isso, que o Senhor Jesus é a única verdade que nós precisamos acreditar. O Senhor Jesus é o único caminho que nós precisamos seguir. O Senhor Jesus é a única fonte de vida. Então é a palavra que eu quero trazer para a nossa meditação. Nós precisamos aceitar o sim do Senhor Jesus. Nós precisamos conhecer a verdade, porque através dessa verdade nós não vamos ser enganados. Amém? Fique com Deus.